Números, capítulo de número 16. Amém. Glória a Deus e glória a Deus. De Isaac, descendente de Coiada, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filho de Eliabe, Ion, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Versículo 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação chamada Assembleia de Homens de Posição. 3. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: basta-vos, pois que toda a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu o que dissera, curvou-se com o rosto em terra. Versículo 5. E falou a Corá, a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Versículo 6. Fazei isto, tomai-vos incensários, Corá e toda a sua congregação. 7. E pondo fogo neles, amanhã sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, essa história do livro de Números, capítulo 16, é uma história que chama muito a nossa atenção a respeito da liderança de Moisés. Nós vemos que Deus levanta Moisés porque Moisés era um escolhido por Deus. E nós sabemos que quando uma pessoa é escolhida por Deus, ninguém pode abater ou tirar a pessoa que é escolhida por Deus para fazer uma missão que Deus determinou. Quem concorda? Aleluia, Deus. A Bíblia revela, irmãos, que o povo de Israel, eles foram levados a cativo. A Bíblia diz que eles serviam a Faraó. E por muitos e longos anos eles clamaram a Deus por um libertador. Deus ouve o povo. Depois de muitos anos, o Senhor levanta o libertador. Só que o povo é tão ingrato que o povo passou vários anos sofrendo, pedindo a Deus um libertador. E quando Deus levanta o libertador, no começo todo mundo ficou feliz, todo mundo ficou alegre, todo mundo ficou contente. A Bíblia diz que para Moisés arrancar o povo de diante de Faraó, Moisés teve que mostrar alguns sinais da parte de Deus, como todo mundo conhece essa história. Depois dos sinais, Faraó resolve liberar o povo para Moisés tirar o povo do Egito e levar o povo para uma cidade chamada Nova Canaã. O povo também conhece a história. E nós sabemos, irmãos, que Moisés, desde o começo da sua história, que Moisés era perseguido. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés tinha um irmão por nome Arão e tinha uma irmã por nome Miriam. A Bíblia diz, irmão, no livro de Números, capítulo número 12, que Moisés achou por bem pegar uma mulher de uma família diferente. A Bíblia fala Cuxita, outras Bíblias falam Etiópia. Quando Moisés tira esta mulher de uma linhagem a qual não dava certo com o povo dele, ele pega essa mulher e leva para dentro da sua casa, da sua tenda. Só que quando Moisés tira essa mulher de lá e traz para a tenda, houve uma grande revolução. Por quê? Miriam começou a levantar contra Moisés, contra a opinião de Moisés. Irmãos, preste bem atenção. A Bíblia diz que Deus levantou Moisés como uma liderança. A Bíblia fala que Deus levanta Miriam para auxiliar Moisés. Deus levanta Arão também, que é irmão de Moisés, para auxiliar Moisés. E nós sabemos que uma obra sozinha é um pouco complicada.
Mas quando a pessoa caminha sozinha, Deus sempre levanta obreiras, levanta pessoas para estar ao lado, para poder ajudar numa grande obra, porque um só é complicado, irmão. Pode até conseguir, mas é com muita dificuldade. A Bíblia diz que um cordão de 2 ou 3 dobras é difícil se corromper. Amém? E a Bíblia revela, irmãos, que por causa disso começou uma batalha muito grande na vida de Moisés. Isso ainda é Números capítulo número 12. A Bíblia diz, irmão, que por causa dessa mulher, Miriam, levantou contra Moisés de uma forma tão violenta que Miriam saía de lugares e lugares falando mal de Moisés, tocando naquilo que não era para tocar. A Bíblia diz que Miriam convocou uma reunião, a qual Moisés tinha que estar nessa reunião, não para Moisés falar, mas para ela e Arão acusar Moisés. Olha que reunião. A Bíblia diz que no meio dessa reunião, o Senhor se manifesta, porque a Bíblia fala que quando o Senhor arrancou o povo do Egito e caminhou com o povo pelo deserto para a cidade de Canaã, a Bíblia fala que o Senhor seguiu Moisés e todo o povo através de uma nuvem. Aleluia. Todo mundo sabe essa história. E a Bíblia diz, irmãos, que a nuvem estava por cima, aleluia, do lugar onde Moisés estava na reunião com Miriam e Arão, aonde havia várias retaliações, Miriam acusando Moisés, Arão do lado de Miriam acusando Moisés também, foi quando o Senhor teve que intervir. Tem coisas, irmãos, aleluia, que nós temos que resolver, mas tem coisas que Deus resolve por nós. Você crê nisso aí? Aleluia, Deus. Glória a Deus. É tão bom quando eu e você chegamos e resolvemos, é muito bom. Mas quando Deus chega para resolver, irmãos, Ele age com justiça. E a justiça de Deus, às vezes, pode deixar alguém triste, pode deixar alguém chateado, pode deixar alguém, às vezes, irmãos, com a marca no coração que jamais pode apagar. Porque quando fala de justiça de Deus, fala daquilo que é certo. Às vezes Deus toca em uma pessoa de uma forma tão certa, que a pessoa acha que Deus é ruim. Às vezes Deus toca para abrir os olhos da pessoa para a realidade. Olha só, a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor chama a atenção dos três. Quando os três começavam a discutir, a ponto de querer um agredir o outro, o povo não estava respeitando Moisés, não estava respeitando a liderança, e nós sabemos que a liderança, irmãos, é dotada não é pelo homem não, é pelo próprio Deus. Aleluia. Quando fala de liderança, aleluia, é a dedo, irmãos, é o próprio Deus que escolhe. A Bíblia diz que são muitos chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluia. Notamos que Deus chamou a nação inteira, mas escolhidos para estar na frente da obra são poucos, porque nem todos têm o preparo para poder estar na frente da obra. Nem todo mundo suporta qualquer coisa. E quando a pessoa tem um preparamento espiritual, ele suporta. Vem luta, vem tribulação, vem luta que nos traz dor. Mas quando Deus te levanta para trabalhar na liderança, por mais que seja a dor que você enfrenta, Deus estará contigo para te dar força. Aleluia, Quem levanta a mão para adorar? O capítulo 12, a Bíblia revela, irmãos, que Miriam levantou com muita fúria contra Moisés. Arão concordando com Miriam. Deus chama a atenção dos três e diz assim: Miriam, contigo eu falo através de revelações. Com meu servo Arão falo através de visões. Até em profecia eu falo na boca de vocês, porque se vocês são profeta. Mas com meu servo Moisés é diferente. Com meu servo Moisés eu falo com ele face a face. Olha que quando Deus falou dessa forma com os três, a Bíblia diz que eles só perceberam a merda que fizeram depois que Deus chama a atenção deles. E aí o povo é assim. Tem gente, irmãos, aleluia, que quando está cometendo coisa errada, tudo vai bem. Ele só acorda para a realidade quando Deus dá um susto nele. Quando o povo percebe que ele fez aquele algo errado, que todo mundo está sabendo, aí ele vê que não tem para onde correr, ele para, rapaz, porque eu fiz isso? Enquanto não é revelado, ele continua praticando o erro. Aleluia. Quando o Senhor chama a atenção dos três, a Bíblia revela, irmãos, que Miriam e Arão, eles se arrependeram na hora. Arão chega até Moisés, fala: Moisés, me perdoa, Moisés, porque eu levantei contra o libertador. A Bíblia diz, irmãos, que Miriam, ela levantou de uma forma tão violenta que Moisés sentiu por ser sua irmã, a sua única irmã. Ele sentiu tanto que Deus sentiu a dor de Moisés. Irmãos, é muito triste
Quando Deus sente a dor de alguém que está sendo perseguido por causa do amor dele. Quem é ungido de Deus e se sente impressionado por alguma coisa e Deus se manifesta, meu Deus, ou Deus mata ou Deus deixa marca pro resto da vida. Porque a Bíblia diz que ai daquele que levanta contra os ungidos de Deus. Que crenista mandou para adorar? Aleluia, Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Miriam se arrependeu. Só que Miriam se arrependeu e Deus, conhecendo o coração de Moisés, viu que Moisés tinha sentimentos, Moisés ficou triste. O próprio Deus tocou em Miriam com a lepra. Quando Deus toca em Miriam com a lepra, que Moisés olha para Miriam, Miriam ficou toda leprosa, irmãos, ficou toda branca, pálida. Moisés clamou a Deus, rogou a Deus pela irmã dele. Mas o Senhor falou assim, Moisés, quando o pai, ali o filho cospe no rosto do pai, para o pai perdoar, o filho tem que tirar um retiro, por um momento, para o pai perdoar o mal que o filho fez. Então, para mim tirar essa maldição de cima de Miriam, Miriam tem que ficar por alguns dias excluída do meio do povo, e depois de alguns dias ela retornar, porque a unção de Deus irá vir sobre a vida de Miriam, e Miriam será curada da lepra. Aleluia, Deus. Olha só, foi uma das primeiras perseguições que Moisés teve. Estava tudo indo bem. Depois de tudo isso aí, em Números capítulo de número 16, nos conta a história de 3 homens. Esses 3 homens veio da linhagem do povo de Levi. E nós sabemos que o povo de Levi, somente o povo de Levi era separado para levar a Arca da Aliança, era separado para entrar no templo, oferecer incenso no altar de Deus, tinha que ser da família de Levi. Se não fosse, não adiantava. Não tinha como, aleluia, servir na mesa do pai. E a Bíblia diz que Corá, Datã e Abirão, ele era da família de Levi. E era uma pessoa separada para fazer este fato. E a Bíblia diz que Moisés consagra Arão como sacerdote. A Bíblia fala que Arão era aquele que entrava lá no templo, aleluia, fazia tudo, irmãos, perfeito, criava altar, formava altar, escrava as pessoas para as pessoas colocaram incenso, acendeu incenso e perfumaram o altar do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Corá era um homem muito observador. A Bíblia fala que Corá era um homem muito inteligente. Por vir da linhagem do povo de Levi, era um homem muito inteligente. Só que Corá, ele interpretou mal as coisas, porque assim mesmo ele queria se exaltar. Olha o que Corá colocou no coração dele. Corá pensou assim, Moisés, se Moisés tem facilidade de liderar o povo, eu tenho certeza também que eu tenho facilidade de liderar o povo. Se Arão tem facilidade de guiar o povo aqui diante desse templo, eu também tenho essa facilidade. Olha aqui que Corá colocou no coração. Corá chama Abirão, chama Datã e começa a projetar o mal contra Moisés. Tudo por causa da inveja. Aleluia. A inveja, irmãos, é uma arma terrível de Satanás que levanta contra o povo de Deus. Tudo por causa que vê o povo de Deus fazer a obra de Deus, fazer de uma forma tão maravilhosa, ele acha que é fácil. Nem tudo é fácil, não. Às vezes o Senhor facilita as coisas porque sabe que a pessoa tem um chamado para liderar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que tomam conta de grupo. 10, 15, 20 pessoas, 30 pessoas. Glória a Deus. Tem um dom de tomar conta de um grupo. Tem pessoas, irmãos, que tem um dom de liderar um grupo de jovens. O grupo de jovens às vezes começa a encher de pessoas, fica 1000 jovens, 2000 jovens, e ele lidera o jovem. Mas quando fala de liderança, para liderar um povo, é um povo. Quando fala de liderança, é quando o Senhor lhe confia um cargo de responsabilidade, ou seja, aquela alma ali está seguindo o seu caminho para você levar aquela alma e preparar ela para ela se encontrar diante de Deus. Sabemos que a responsabilidade é muito grande. E a responsabilidade de Moisés era o quê? Arrancar o povo das garras de Faraó e levar o povo até a cidade santa. Essa era a missão de Moisés. Ensinar o povo como obedecer, como andar, como agir, como santificar, como fazer as coisas corretas. Essa era a missão de Moisés. E a Bíblia diz, irmãos, que Corá deixou a maldade entrar no coração dele. Olha o tanto que a maldade tem força. Além de, aleluia, Corá olhar para Datã e conseguir, irmãos, trazer Datã para o lado dele e Abirão, dá para entender que era um homem perverso. A Bíblia fala, irmãos, que através da maldade dele, ele convenceu 250 lideranças.
contra Moisés. E nós sabemos que uma liderança, ela guiava um povo de mais de uns 2.000, 3.000 a 5.000 pessoas. Se era 250 lideranças, dá para ver que havia milhares de pessoas que estavam do lado de Corá contra Moisés. A Bíblia diz que Corá, ele projetou uma reunião e mandou chamar Moisés e falou: Moisés, com que autoridade você faz isso? Sabendo que todos nós aqui, Deus tem um plano para a vida de todos. Olha, a Bíblia revela que Corá, quando levantou contra Moisés, ele usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia. Ele ainda falou assim: quem é você, Moisés, para ser superior a nós? Quem é você para poder dar alguma ordem? A Bíblia diz, irmãos, que Moisés mandou chamar Datã. Datã falou assim: fala com Moisés que eu não vou não, porque ele não manda em mim não. Ele não manda em ninguém. E se nós guiar Moisés e de contra Moisés, vai levar nós para o caminho errado. E começou a projetar o mal contra Moisés. E os 250 lideranças, juntamente com todas as suas nações, levantou também contra Moisés de uma forma violenta. Sabe o que Moisés fez? Moisés poderia muito bem discutir com Corá. A Bíblia diz que Moisés se humilhou perante o Senhor, olhou para o céu, falou com Deus e chamou Corá no particular. Falou: Corá, nós vamos fazer um altar. Tu faz o teu altar, eu faço o meu altar. Você pega o perfume no seu altar com incenso e eu perfume no altar com incenso. E nós vamos clamar a Deus o que Deus determinar para a nossa vida, assim seja. A Bíblia diz, irmão, que Corá aceitou, porque Corá pensou que ele tinha a mesma autoridade que Moisés. Irmão, devemos separar as coisas. Quando Deus chama uma pessoa para uma obra de liderança, é totalmente diferente daqueles que ajudam, daqueles que cooperam, daqueles que estão ao lado. Aqueles que estão ao lado é Deus que coloca para poder ajudar a liderança, levar o povo a ir de encontro a Deus. Aleluia! A Bíblia revela, irmãos, que todos eles levantaram contra Moisés. Deus falou com Moisés. Quando Deus responde a Moisés, Deus fala assim: Moisés, eu vou destruir todo mundo. Afasta da tenda e deixa Corá, porque eu vou matar todo mundo. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés, sabendo que Deus falou assim, ele poderia muito bem colocar a mão assim, dizer assim: graças a Deus, Deus é comigo, e humilhar Corá, mas não. Ele falou: Senhor, por causa de um só, o Senhor vai matar uma multidão? Não faça isso, Deus. E a Bíblia diz que Moisés clamou a Deus. Quando Moisés clama a Deus, e Corá, juntamente com Datã, Abirão e toda a sua família, estavam na frente da congregação, levantando contra Moisés, o próprio Deus permitiu que a terra abrisse e a terra engolisse os inimigos de Moisés. Porque levantou contra aquilo que não era para levantar. Olha só, irmãos, a Bíblia diz que todo mundo saiu correndo, começou a ter temor. Alguns teve temor, alguns voltaram a arrependimento, e outros não voltaram a arrependimento não. Os 250 que levantaram contra Moisés só dizendo para o povo: viu o que Moisés fez? Moisés praticou mal contra o povo, e ainda continuou falando mal de Moisés. Aí Deus permitiu, irmão, um fogo descer do céu e consumiu os 250 lideranças. Meu Deus! Dá para entender, irmãos, que o negócio é muito sério. A Bíblia diz, irmão, que por causa da desobediência do povo, o Senhor permitiu, irmão, a enfermidade vir para a população. Moisés, sabendo que o povo estava revoltado contra ele, Moisés falou com Arão: corre lá no meio do fogo, pega os incensários, vamos oferecer um sacrifício perante Deus, para que o Senhor possa ter misericórdia dessa nação. Aleluia! A nação levantando contra Moisés, Deus cobrando da nação, e Moisés lutando com o povo, pedindo a Deus para Deus ter misericórdia do povo. Meu Jesus amado. Irmãos, é um exemplo muito forte. Eu lendo essa mensagem, não pude perceber o tanto que Moisés nos traz um exemplo de fé, um exemplo de coragem. Irmãos, ele foi afligido, ele foi ali humilhado, mas mesmo assim ele rogava pelo seu povo. Aleluia. E a Bíblia revela que depois que ele ofereceu o sacrifício no altar de Deus, Deus, vendo que Moisés tinha um amor pelo povo, o Senhor arrancou a maldição no meio do povo, e o povo passou a ser restaurado pelo próprio Deus. Aleluia! Irmãos, o tempo de hoje, vamos analisar o tempo de hoje. O tempo de hoje, quando uma pessoa sem direção divina, uma pessoa levanta contra ele, e a pessoa levanta com muita fúria, querendo matar, querendo destruir, sabe o que ele faz? Deus mata ele. Deus permite o carro atropelar ele. Senhor, permite ele perder tudo. Crente orando um monte, rapaz. Ajoelhado com a mão para cima, orando: Deus, mata ele.
Eu olhar e falar, Jesus dos crentes, Deus é mais. Esse aí está com vingança também, viu? Esse tipo de oração, irmãos, Deus não ouve. Mas tem outro lado que ouve quem? O diabo. O diabo ouve, fica alimentado, fica mais forte, porque vê o servo de Deus alimentar mais ele. Aí o mal vem. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, que Deus ama aqueles que amam aqueles que vos odeiam. Aquele que vos odeia e você ama ele, Deus está lá contigo. Irmãos, é uma missão tão forte que nós temos que amar aqueles que nos amam e amar aqueles que nos odeiam. Aí, se a pessoa às vezes fez o mal contra nossas vidas, temos que amar, perdoar. E é difícil. É por isso, né, pastor? É muito difícil. Irmãos, olha, tem coisa que acontece que é muito forte. Eu já vi, até né, já passou, você já viu, um coleguinha de um rapazinho matou o rapaz e a mãe dele foi na delegacia só para perdoar o rapaz e pregar para ele. Falou, eu te perdoo. Eu vou dizer para você, você tirou a vida do meu filho, mas eu te perdoo e eu vou orar para Deus salvar a sua vida. Irmão, tem que ter muita coragem. É muito. É muita coragem. Porque quando nós sentimos que perdemos alguém, e você depara com aquele alguém na sua frente, enquanto Deus tirar a raiva de você, misericórdia. É doido, pai. Né? Se tiver com o coração na Muito, tá entendendo? Então dá para entender que servir a Deus não é fácil. E o coração de Moisés foi um coração que tinha temor diante de Deus. Aleluia. Observando vários pastores que vieram muito antes de mim, pastores antigos, minha mãe e tal, etc. A minha mãe, o povo falava mal, o povo criticava, o povo blasfemava contra o altar do Senhor, ela colocava o povo dentro de carro, o povo roubava lá em casa, e quando o povo voltava para a igreja, ela estava com o coração aberto, recebendo o povo assim com amor, o povo precisava, ela ia ajudar, ela olhava assim, meu Deus amado, tem que ter um coraçãozão muito grande, viu, né? Muito grande mesmo. Não é fácil não, né? E hoje eu me deparo as lutas que eu tenho enfrentado, as perseguições que eu tenho passado. Alguns dizem assim, apóstolo, se fosse eu, matava, fazia acontecer. Eu falei, não, aleluia, se Deus me confiou, tudo isso está na mão dele, a obra é dele. Ele sabe de todas essas coisas. Não cai uma folha do árvore do céu, não for permitido. Para tudo Deus tem um propósito, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu entendo assim, e não é todo mundo que entende dessa forma. Alguns criticam, alguns falam, alguns querem ver você lá embaixo porque não passa a luta que você passa. Porque se enfrentasse a luta que você enfrentasse e colocasse no seu lugar, ia dizer, rapaz, ali sim é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Oh, Deus de poder. Quem sabe, irmãos, é vocês. A luta do irmão, quem sabe a irmã, da irmã, quem sabe a irmã, da missionária, da pastora, do pastor, que tem luta, irmãos, que é lá dentro, ó, terra. Tem luta que você não se revela para ninguém, mas você sofre calado. E Deus sabe. Deus conhece os limites. Deus jamais dará uma provação para você a qual Ele acha que você não vai conseguir passar. Se Ele está permitindo a provação, porque Ele sabe que você vai passar por ela, cantando louvor e glorificando a Deus. Aleluia! Moisés foi retalhado em toda a sua história, irmão. E para completar, o povo fez Moisés irar. Moisés ficou irado não porque ele tinha a natureza de uma pessoa ruim, não. O próprio povo fez Moisés irar. O povo que estava no Egito sofrendo, quando chega lá no deserto, o povo começa a dizer, ei Moisés, tu nos tirou lá de onde nós estávamos, que nós comia, bebia, folgava, para nos trazer aqui para morrer de fome. Olha só, um povo que clamou Deus por libertador, já estava reclamando. Moisés ficou tão assim, com raiva, triste, nervoso, que Moisés toca na rocha com força. E aquela rocha é Jesus. Quando ele toca nela com força, a Bíblia diz que saiu água e o Senhor saciou a sede do povo. Mas por causa do povo, Moisés não herdou a cidade que o Senhor preparou. Amém? Mas foi salvo. Foi salvo, mas não herdou. Glória a Deus. Por quê? Porque o povo fez ele ficar triste. O povo fez ele irar. Deu para entender a força que tem um parlamentar? O parlamentar tem uma força tão grande que ele tira e coloca um presidente no lugar. Se unir todo mundo, tira e coloca. Eita, Deus. Então ele está dizendo assim, a voz do povo é a voz de Deus, né?
Se for analisar, se todo mundo voltar num só sentido, em ressurreição, o Senhor ressuscita na hora. Crê nisso aí. Eita, Porque Deus é fiel. Irmãos, guarda esta mensagem no teu coração. Você é ungido de Deus. Por mais que o diabo levante contra a tua vida, mantenha a postura, Deus é contigo. Dá o que vier, Deus é contigo. Continua caminhando, que grande será a sua vitória. Aleluia, Aleluia. Deus.